Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez para juntos meditar e refletir a palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, nesse dia 24 de agosto de 2023, nós celebramos então com toda a igreja a festa de São Bartolomeu Apóstolo. Estamos iniciando a 20ª semana do tempo comum e a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51, que vai nos dizer o seguinte: Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: Tu crestes porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então caminhando no nosso tempo litúrgico, nesta 20ª semana do tempo comum, e estamos então tendo a oportunidade de poder celebrar a memória de alguns santos de Deus que muito nos enriquecem e nos ensinam. Hoje, de maneira especial, São Bartolomeu Apóstolo. Ele que foi escolhido então por Jesus para poder então fazer parte dos 12 apóstolos, para poder então receber a missão de anunciar, pregar o Evangelho, e ele que bem acompanhou então Paulo na sua missão. E temos poucos escritos que falam sobre São Bartolomeu. Mas ele que é conhecido como Natanael, como nós então ouvimos no Evangelho, amigo de Filipe, é uma pessoa íntegra, reta, como o próprio Jesus então afirmou no Evangelho que nós acabamos de ouvir. E assim então, esse homem sem falsidade se encontrou com aquele que com certeza preencheu a sua vida e transformou a sua história. E assim também nós temos a oportunidade hoje de meditar e refletir sobre a nossa experiência de fé, sobre a nossa caminhada como discípulos missionários do Senhor, que cada um de nós somos através do nosso batismo. E assim, meus queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade de poder então olhar que enxergar e conhecer Jesus nem sempre é fácil, porque muitas vezes a gente pensa, como o próprio Natanael disse no Evangelho, de Nazaré pode vir coisa boa. Ou seja, na região onde nós moramos, muitas vezes olhando à nossa volta, nós não conseguimos enxergar Deus agindo, Deus presente naquele lugar, e muitas vezes nem na nossa família. E assim, nós somos convidados hoje a poder lançar o nosso olhar de forma diferente, para que nós possamos enxergar esse Deus que está ao nosso lado. Ele está no meio de nós, não é assim que nós respondemos? No decorrer da nossa celebração eucarística, Ele está no meio de nós. E assim, então, essa presença de Deus precisa ser notada nas pequenas coisas do nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso relacionamento com as pessoas. E para isso, nós precisamos, então, dar o nosso salto em qualidade de vida e principalmente nas nossas atitudes, para que Cristo possa ser reconhecido também, como o próprio Filipe levou então Natanael, ou Bartolomeu, como prefiram chamar. Ele então vai ver Jesus, busca ver Jesus. E temos muitas pessoas que também buscam ver Jesus, que querem conhecer Jesus, mas por falta de alguém que apresente esse Jesus, muitas pessoas não se encontram com Ele. E com isso, continuam no seu erro, no seu pecado, continuam confadados então à condenação eterna, porque estão longe dos caminhos do Senhor. E muitas vezes é fácil nós então lavarmos as nossas mãos, nós dizemos: mas isso aí não é responsabilidade minha, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Olha só, nem dos de casa a gente mais pensa. Então a salvação não é somente para nós, é para todos. É claro que, dada a experiência que nós temos
começando na nossa casa, na nossa família, nós precisamos dar o nosso testemunho. E aí você pode me dizer aquilo que o próprio Jesus diz: o profeta não é aceito na sua própria cidade. Sim, pode não ser aceito, mas ajuda a iluminar e fazer com que as pessoas que falam isso busquem de outra forma, fora de casa, se encontrar com esse Deus, porque Deus tem os seus meios para poder agir. Agora nós precisamos então ser instrumento, canais da graça de Deus na vida desses nossos irmãos. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do Apocalipse, ele narra para nós hoje então essa Jerusalém celeste que desce do céu. E é muito bonito isso, porque muitas vezes a gente então pensa nessa igreja celeste, uma igreja pronta, acabada, uma igreja de pessoas santas. E isso, meus queridos amados irmãos, só será possível na segunda vinda de Cristo, ou quando nós então formos até Ele. Porque, do contrário, nós vamos encontrar pessoas limitadas, pecadoras como nós, que também estão no seu processo de conversão, mas muitas delas, muitas vezes, patinam, né? Como aquele carro que então atola no barro e patina e não sai do lugar. E quem sabe assim também não é a nossa história. Então nós não podemos de fato julgar os outros, mas esperar que no momento oportuno Deus vai fazer justiça. E assim nós vamos conseguir também contemplar essa Jerusalém celeste, onde então ela está estruturada sobre o alicerce dos 12 apóstolos, a coluna dos 12 apóstolos. E em cada porta, João então tem essa visão, contempla essa visão dessa igreja, dessa Jerusalém celeste, como? Ora, 12 portas também fundamentadas nas 12 tribos de Israel. E assim nós vamos poder perceber que desde o Antigo Testamento, ou seja, desde a criação, quando nossos primeiros pais no paraíso, eles romperam essa comunhão com Deus, Deus busca constantemente salvar o ser humano, a qual Ele criou, a imagem e semelhança dEle, a qual Ele criou e disse: tudo é bom. E aí nós procuramos então, hoje em dia, enxergar essa bondade nas pessoas. Ora, mas é mais fácil, porque o mundo nos vicia a podermos olhar as coisas negativas. E nós precisamos ser a diferença, porque Deus, que conhece o coração, Ele olha a bondade que está dentro de cada um de nós. E nós precisamos trabalhar, lapidar isso, para que isso possa florescer. E assim, queridos amados irmãos, quando nós formos chamados à presença de Deus, possamos então integrar essa grande multidão da Jerusalém celeste, para poder então encontrarmos com esse Deus face a face. Então isso não está distante de nós, é claro que se distancia na medida que nós nos fechamos essa ação salvífica que Jesus já nos entregou, mas que precisa de conversão, de renúncia e tantos fatores que são necessários para a nossa vida. E assim como o salmista, nós podemos então contemplar esse Deus que nos convida a poder também anunciar esse reino glorioso. E como anunciar? Ora, com a nossa vida, com o nosso testemunho, nessa mudança, nessa conversão, nessa transformação que Deus quer realizar na vida de cada um de nós e que nós precisamos então dar esse aceite, esse sim a Deus, como São Bartolomeu, como Santa Rosa de Lima, que celebrávamos ontem a sua memória, e todos os grandes santos da igreja, que são os nossos santos de devoção. Eles fizeram esse encontro com Deus, abandonaram tudo, lutaram, batalharam e conseguiram alcançar esse caminho da santidade, não por mérito próprio, mas com a graça e a misericórdia de Deus. E que nós também podemos então nos lançar, mas é preciso iniciarmos esse processo em nossa vida. Não podemos deixar para o amanhã, como nos ensina Santo Expedito, né? É hoje a conversão, é agora o momento favorável. Então, queridos amados irmãos, que nós possamos então anunciar esse reino glorioso de Deus, para que assim então possamos começar essa transformação, essa Jerusalém celeste, já ela, claro, como dizia e repito, não na sua totalidade, mas parcialmente podemos construir esse reino de Deus. E isso depende de cada um de nós, nosso esforço, nosso empenho nessa luta, nessa busca pela essa igreja a qual todos nós almejamos um dia contemplar. Que Deus então, através da força do Espírito Santo, nos ajude a podermos vencer as nossas limitações, fraqueza e tantos empecilhos que se colocam no caminho daqueles que buscam
entrar nessa dinâmica da santidade a qual o Senhor chama cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal, e peço a sua ajuda para poder então divulgar, evangelizar, compartilhando, divulgando aí com seus grupos, as suas mídias sociais. Vamos evangelizar também, me ajude nesse processo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bartolomeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.